Oi pessoal, como estão? Espero que estejam bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran e hoje vamos ter uma conversinha sobre clichês. Vamos ver o que são, quais os principais e como superá-los. Porque apesar de o clichê não ser ruim por si só, tem uns que ninguém aguenta mais, né? E hoje vamos talvez ser cancelados de novo, eu, a Diana e a Gabriela. Pega aí um suquinho bem gelado pra matar esse calorão e vem. Vai daí, Gabriela. Daqui a pouco a gente se fala de novo. Até! Olá, queridos ouvintes, e obrigada, Michelle, por jogar essa bomba no meu colo logo de cara. Bom, eu podia falar de certo assunto, mas eu não vou porque minha mãe ouve podcast. Então, vamos ter respeito aqui. E também eu ia fazer o canal ser excluído logo de cara, sem a gente nem conseguir monetizar. Que são certas cenas que, olha, o pessoal escreve umas coisas que eu não posso... Eu queria não ter visto muitas das coisas que eu vi. O pior é que eu não posso nem dizer que são pessoas não experientes, porque tem gente que tem filho e, olha, a única desculpa que eu consigo achar é que o filho é do Espírito Santo ou do Boto Cor-de-Rosa, porque a pessoa não fez aquele filho. Porque o que ela escreve, como ela descreve certas coisas, assim, não faz o mínimo de sentido. E isso é muito comum. Deixando isso de lado, eu vou falar de um outro clichê que me incomoda muito. E eu vou dizer que é clichê porque é um hábito ruim, é uma coisa muito batida e mesmo assim, mesmo sendo algo tão estúpido, isso não para de acontecer. Que são certos papéis de gênero em fanfic, principalmente. Isso pode acontecer com qualquer tipo de casal, mas eu vejo muito com fanfics onde tem um casal gay. Um desses componentes do casal gay vai ter aquelas características ditas femininas aqui, entre muitas aspas, e eu já vou explicar o porquê. Onde o cara, ele é mais magro, ele tem cinturinha, ele tem curva, ele é mais baixo, e tudo isso pra tentar dizer que ele é submisso. E é óbvio que ele também age histericamente, ele chora, ele grita, ele faz drama. É uma coisa assim, totalmente sem noção. E eu não tô dizendo que não existe gente assim no mundo, existe, óbvio, mas você pega e resume todo relacionamento gay a isso. É basicamente um relacionamento entre um homem e uma mulher, entre aspas, porque é todo aquele clichê ruim sobre uma mulher. E o que me espanta mais ainda é que isso acontece muito com histórias escritas por mulheres. Então, não é só algo ofensivo contra um homem gay, é algo ofensivo contra mulheres, porque você tá dizendo que alguém que, tem que agir que nem uma criança querendo doce. É muito ridículo. Isso é muito ridículo e eu queria muito que parasse. Que eu englobo todos esses estereótipos de Yuki, semi, passiva, ativa, bottom, top. O que vocês quiserem nomear. Assim, é horrível, horrível, horrível de ler isso. Por favor, pessoas, parem. Homens gays são pessoas que nem todo o resto do mundo. Você não tá sendo super revolucionário por querer escrever com um casal gay, fazendo esse reducionismo idiota. O homem nunca pode ser mais delicado, nunca pode ter cuidado com a aparência. Isso a gente vê no remake dos Cavaleiros do Zodíaco também, onde o Shun virou a Shawn. E foi horrível, porque o Shun era um personagem super representativo, ele era um homem delicado, um homem que não queria lutar, um homem que acreditava no amor, etc. E transformaram ele numa menina, porque ele é visto como um personagem chorão. Se tivessem transformado o irmão dele, ou algum personagem que é visto como super macho, em uma mulher, isso teria sido muito melhor. Se continuasse desse jeito, claro. E eu tô aqui entrando em várias polêmicas, vocês acharam que vocês não iam escapar de Cavaleiro do Zodíaco, né? E só pra fechar, nessa história de casal gay ter características femininas, isso fica ainda pior quando a gente tem fichas de personagens. Os personagens de Cavaleiros do Zodíaco, eles têm altura, peso, nacionalidade, tipo sanguíneo, um monte de coisa estabelecida. Então vocês pegam um personagem de 1,83 m e quase 80 quilos e vocês começam a chamar ele de o menor, o pequenininho, o mignon, só porque ele é dito como bonito e as pessoas querem enfiar ele como submisso, porque ele é bonito e eles consideram que talvez ele seja mais alto do que outras pessoas. Eu não sei. É muita coisa.
Talvez isso tenha ficado disperso demais, porque eu fico com... Sabe quando vocês comem aquela coisa podre e fica com um gosto ruim na boca? Fica, sei lá, rotando ovo? Eu quando leio essas coisas, assim, não dá. Eu já tenho os personagens que eu não leio em fanfic. Assim, eu só leio se eu conheço o autor, senão eu passo. Eu vejo que ele tá lá, eu não leio. E são justamente os personagens que o povo gosta de usar pra fazer esse tipo de coisa. Então não façam isso. E eu vou deixar vocês com a Diana, que ela é mais didática, mais engraçada do que eu. Espero que vocês tenham um bom dia depois de eu ter estragado com essa nojeira. Olá pessoal, obrigada Gabriela. A Gabriela falou de um clichê bastante comum em todo lugar. Já eu, para este tema dos clichês, decidi falar concretamente sobre o que acontece em filmes de terror. E decidi falar sobre 2 clichês. O primeiro é sobre personagens loiras. Se vocês repararem, todas ou quase todas as loiras dos filmes de terror são as primeiras a morrer. Há aquela ideia de que a loira é a mais burra de um grupo de amigos simplesmente porque é loira. E é algo que o espectador já entende. Quando vemos uma personagem loira, já sabemos que ela será a primeira a morrer. Isto é algo que irrita o espectador. Esta ideia de a loira é a primeira a morrer já está tão usada que já vemos um filme na fase do ódio. E aliás, de uma forma geral, as vítimas dos filmes de terror nunca são muito inteligentes. Existe uma variedade de filmes em que isso acontece. Todas as vítimas só sabem gritar, têm aquela intuição de irem ver algum barulho numa das divisões da casa. O espectador tem aquela fúria repentina de gritar e dizer não, vais para lá que vais morrer. E depois a personagem morre e o espectador revira os olhos e ainda diz eu sabia que isto ia acontecer. Isto leva-me a um outro clichê nos filmes de terror. As vítimas que correm do assassino e caem no chão como se ainda fossem umas crianças. Dá para se perceber que todas as vítimas, ou quase todas as vítimas, precisam de uma ida ao ortopedista. Porque isto não é normal. Todas aquelas cenas em que elas caem quando deveriam correr pela vida são absolutamente ridículas. E outra coisa, em quase todos os filmes de terror, talvez uns 98% dos filmes de terror, que têm carros, onde os carros são utilizados, numa cena em que alguém tem de fugir do assassino com um automóvel, a verdade é que aquilo nunca funciona. Tentem reparar nisso enquanto veem um filme de terror. O carro pode ser novo ou velho, importado ou nacional, desportivo ou popular. Até pode ser o melhor carro com um grande motor e que arranca logo à primeira, mas não vai funcionar. Não adianta. Se alguém está a ser perseguido por um serial killer ou um monstro, ninguém pode entrar dentro de um carro porque não vai funcionar. Mas vou pegar numa bicicleta. se calhar com a bicicleta também não vai funcionar, porque vai que aparece um pionés ou um prego, como dizem no Brasil, no meio da rua e lá se vai uma roda. Mas correr também não dá, porque a personagem é má de joelho. Então é uma corrida para a morte. Ou talvez não seja tanto uma corrida, mas um grito para a morte. Daria um bom título para um filme de terror, aliás. E depois mais um exemplo, na verdade 2, de clichês. Passo para a nossa fã de gatos, a nossa DM, a nossa querida Michelle, que vai nos trazer novamente o seu ar de pessoa séria e culta para dar uma luz aos fãs de clichês. Despeço-me por agora, até breve. Muito obrigada, Diana. E lá vou eu ser informativa de novo, né? Mais uma vez. Vamos ter uma conversinha sobre alguns clichês muito famosos e eu já aproveito para dar algumas dicas de como você pode superá-los, mesmo que ele seja bem típico do seu gênero. Já aviso de antemão que eu não tenho nada contra clichês, tá? E quando bem escritos na mão de algum escritor habilidoso pode ser algo muito bom, mas é aquelas, né? Tem coisas que já cansaram, né? Que acontecem tanto, mas tanto, que mesmo na mão de nossos escritores preferidos a gente tende a achar um saco já a essa altura. Vamos começar por um clássico de qualquer gênero, né? Que são os personagens órfãos. Eu sinceramente não sei o que é que alguns autores têm contra protagonistas terem pais vivos, a menos que o personagem precise sofrer com certa vulnerabilidade ao longo da história, né? Já que a família é a nossa base, nosso maior ponto de apoio, mesmo que a gente se viva naqueles arranca-rabos da vida. O ponto central da trama também precisa consistir no protagonista precisar de alguma informação, né? Que os pais tenham e resolveria facilmente o conflito principal se eles estivessem vivos, ou ainda se os pais já têm um posto que é passado hereditariamente, como por exemplo um reino, e a perda dos pais seria fundamental para que a história caminhasse. Não tem muito motivo, né, pra ter tanta história com pais mortos, coitados. Raciocina comigo aqui, né? Na esmagadora maioria dessas histórias, o protagonista perde os pais e vai, sei lá, morar com a tia, com a avó, com algum outro parente mais velho. E aí eles ou são completamente ausentes e tendem a não fazer muita diferença pra trama, ou acabam exercendo aquele papel de obstáculo, né? Por exemplo, controlar os horários, impedir o protagonista de fazer alguma tarefa e forçar lá, sei lá, fugir pra trazer mais tensão pro enredo. E esse papel podia
pode ser exercido pelos próprios pais, gente. Não precisa matar, sabe? E não é sequer uma morte criativa, é quase sempre a mesma coisa. Os pais morrem em um trágico acidente de carro, né? Eu até entendo que o trânsito é violento mesmo, mas olha, especialmente nas histórias, parece que as estatísticas de acidente beiram o absurdo. Uma boa saída para isso seria justamente aprofundar os laços do personagem com seus pais, né? Trazer eles de fato para dentro da trama e dar um papel de importância para eles, né? Nem que seja para exercer uma força contrária. Não precisa nem colocar os pais como os vilões, não, tá? Basta ser uma força assim mais para oferecer uma certa segurança, mas dentro de alguns limites. Em uma de minhas histórias, por exemplo, né, uma de fantasia que ainda não tá postada, a protagonista ela precisa cumprir algumas missões bem perigosas para manter o reino em que ela mora em segurança. E a mãe representa essa força opositora muito mais por amor mesmo. Conforme a trama ela vai avançando, a personagem ela precisa passar por alguns problemas, né? Por causa dessas missões que ela precisa fazer, ela se põe em risco praticamente o tempo inteiro. E a mãe fica com medo de perder a filha, né? Fica com medo de ver a filha morta. E ela passa a tentar convencer a menina a deixar tudo aquilo de lado, né? E a personagem fica bem tentada com isso, porque de fato são algumas coisas bem barra pesada que ela precisa enfrentar. E aí de uma tacada só, né? Dá pra você quebrar o clichê de forma verossímil e acabar passando a imagem de que família é uma coisa boa, gente. A gente vê nas histórias o tempo inteiro sempre a família como um sinônimo de problema, de pedra no sapato pro protagonista. E não precisa ser assim, né? A gente sabe que tem famílias ruins, mal estruturadas, mas também tem muitas famílias que são boas e mais nos levam pra frente e são nossa ajuda, de fato, nosso ponto de apoio, né? E eu sinto um pouco de falta disso nas histórias. A família é sempre uma coisa ruim, os pais são sempre ruins e não precisa ser assim. Ou pelo menos as pessoas poderiam inovar nas mortes, né? Sei lá, um crime, por exemplo, algum outro tipo de acidente que não de carro, ou até suicídio, se você não tem problema em abordar temas mais pesados e sabe escrever direitinho sem ofender ninguém. Ou pelo menos podiam usar isso pra trazer algum diferencial pra história, né? Porque vamos e convenhamos. A história em que a protagonista perde os pais em um trágico acidente de carro e vai morar com a avó é só mais uma no meio de tantas outras. Agora, se o acidente ocorreu em circunstâncias suspeitas, não muito bem explicadas, e no meio do caminho a protagonista descobre que a avó é uma falciana e pode estar envolvida, aí já fica, né, bem mais interessante, já é outra história, bem diferente. Outro clichê clássico das histórias, né, pelo menos na minha opinião, e sobretudo no romance contemporâneo, é as famosas histórias de CEO, né, galera? Os executivos milionários com suas secretárias. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que deve sair uns 400 mil livros disso por dia. Basta você olhar as listas da Amazon, né? Eu posso dizer sem peso na consciência que 99% é quase tudo a mesma coisa, né? É o CEO ricaço, frio, calculista, que sai pegando todo mundo. Aí, misteriosamente, ele se apaixona justamente pela secretária meio bobinha, né? Boazinha, gente fina. Que aí acaba ficando com ele mesmo quando ela é um escroto que trata mal e pisa nela o tempo inteiro. Isso me incomoda por 2 motivos, né? Além do óbvio de já estar muito repetitivo, de praticamente ser todas a mesma coisa. O segundo é que, na minha cabeça, pelo menos, a mulher que quer dinheiro, que gosta de dinheiro, que não tem problema nenhum nisso, mas ela levanta cedo e trabalha pra conseguir o dela, né? Estão romantizando a golpe do baú no meio disso daí, sabe? Ou deixando meio subentendido ali nas entrelinhas que se o cara é milionário, ele pode te prender num castelo mágico que tá tudo certo, né? Afinal, ele te compra o mundo se você quiser, então o que mais você pode querer, né? Pra que liberdade? É melhor ter um cara com uma montanha de dinheiro, mesmo que ele te trate que nem lixo. Eu, sinceramente, adoraria ver um livro desse tipo, em que a mulher se cansa de ser o bichinho de estimação de gente rica, larga esse babaca milionário e vai ficar com cara de boa, sabe? Da empresa dela, sei lá, que trabalha junto com ela, que trata ela bem, é super respeitoso e talvez até seja um pouco mais pobre do que ela, mas é batalhador, esforçado, e eles dois vão lutar juntos pra conseguir o que eles querem, né? E formar uma família, enfim. Quem quiser fazer uma história desse tipo, pode me mandar o link que eu vou ler super feliz. Nessa linha também tem as famosas patricinhas com o dono do morro, né? Ou com o chefe de máfia, que pra mim é o dono do morro gourmet. E olha, eu nem vou me estender muito aqui, porque nem precisa, né? Eu acho que o pessoal tá meio passando do ponto em algumas. Chega ao ponto até de glamorizar a bandidagem, e quando chega nesse ponto eu já mando logo pesquisar como é que criminoso trata as esposas, namoradas e amantes nessas comunidades, né? Se elas querem terminar relacionamento, parar de participar do esquema criminoso, ou uma menina aleatória tá namorando um cara do morro do lado que é dominado por outra facção, vamos ver o que é que acontece com essas meninas, né? Vídeo de mulher que tá tendo cabelo cortado, sendo espancada. Algumas são até queimadas vivas e não falta, tem aí na internet aos montes, infelizmente. Eu, sinceramente, também adoraria ler uma história em que tem uma policial infiltrada que finge estar apaixonada por esses trastes só pra botar ele atrás das grades, né? Escrevam romances com caras normais, gente, sabe? Para de dar holofote pra quem não presta, pelo amor de Deus. E ainda no romance tem outra coisa que me irrita muito, que são os triângulos amorosos, né? Que só me trazem irritação, porque a gente sempre sabe, já de cara, que a protagonista vai ficar com o primeiro cara, né? Que geralmente é quem tá namorando com ela primeiro, e geralmente é o mais tapado dos dois. E o oposto
oposto. Geralmente tem aquela pinta meio de antagonista, que é sempre mais bonitão, mas meio que a protagonista não ama, de fato, só se sente atraída, porque ele é geralmente o cara mais bonito, mais descolado, e enfim. Eu nem conto também quando eu tenho 1000 caras apaixonados pela mesma garota, né? Porque pra não passar mais estresse do que eu já tô passando na gravação desse podcast. Por último, mas não menos importante, a gente tem um clichê que é arrotamente clássico do meu gênero preferido, né? Que são os escolhidos das histórias de fantasia, principalmente fantasia medieval, que me irrita muito também. E por mais de um motivo, né, que além de estar totalmente desgastado, quase sempre vem com outro clichê envolvido, né, que são as profecias. E é muito difícil de inovar quando tem 2 tropes tão famosos assim juntos. Eu acho que se for muito necessário para sua história fazer uma profecia, sei lá, tenta fazer alguma coisa diferente no meio do caminho, né, tipo profecias pela metade, ou que são interpretadas incorretamente por alguém, ou até mesmo quando elas são completamente falsas, né, fingidas, inventadas por completo. E no caso dos escolhidos também é muito irritante um personagem que ele é obrigado a fazer algo, né, por qualquer motivo que seja, mesmo que seja um motivo nobre como salvar o mundo inteiro. Eu pessoalmente acho muito mais interessante quando o protagonista ele chama a responsabilidade pra si, sabe, quando ele veste esse manto do dever e vai fundo na aventura, porque ele quer, não porque disseram pra ele que era o que ele tinha que fazer, que ele nasceu pra fazer aquilo. Pra piorar, o escolhido quase sempre é um adolescente. Olha, desculpa aí, né? Mas mesmo eu ainda sendo bem jovem, ou talvez justamente por isso, eu digo com tranquilidade. Quanto mais nova a pessoa, mais merda ela tem capacidade de fazer. Não, sério, olha bem aí pro seu redor, né? Tenta pensar em quantos adolescentes que você conhece teriam capacidade, força emocional, conhecimento, experiência suficiente pra salvar o mundo de alguma coisa. Eu mesmo não conheço ninguém que seria capaz sequer de fazer um discurso motivacional pro Frodo poder levar o anel até Mordor de uma forma competente, sabe? Além disso também, galera, também não tem só o público jovem lendo, sabe? O povo de mais de 30 anos também quer ler e se identificar com um personagem desse tipo, né? A vontade de fazer alguma coisa de boa e útil pelo mundo não acaba quando a gente faz 20, 25 anos, sabe? E é pior ainda porque tem muita escritora mulher aí que também escreve personagem feminina super novinha, aí depois vai pra internet ficar fazendo textão, contra o fato de ter tanta atriz em Hollywood com mais de 35 anos que não tem espaço pra nenhum filme que não seja sobre aquelas coisas chatas, né, de crise de meia-idade, de divórcio, de ter que lidar com um filho adolescente, de ter que pagar boleto, ter que correr atrás de ônibus, enfim. E é claro que não vai ter, galera. Todo mundo só quer escrever história com protagonista jovem, no máximo, quando muito, 19 anos, ou 18, sei lá, quando não tem bem menos, é bem adolescentezinha mesmo. E a gente precisa ter em mente que as histórias que a gente escreve hoje, elas podem se tornar os filmes e séries de amanhã, por mais que seja um sonho distante, tem essa possibilidade. E ao manter uma média de idade tão baixa, a gente contribui para que essas pessoas achem que só quem é jovem tem meios e tem interesse em salvar o mundo, e na verdade, né, vamos ser sinceros, a gente que às vezes não arruma nem a própria cama, pelo amor de Deus. A pessoa que escreveu uma vozinha que é escolhida para salvar o mundo, e aí precisa usar sua gentileza, experiência e receitas maravilhosas de bolinho de chuva. Olha, eu acho que se uma dessa cair no meu colo, eu exalto enquanto eu estiver respirando, viu? E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado também pra escrever coisas diferentonas e interessantes. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e passar no nosso Ko-fi pra dar uma forcinha pro nosso trabalho. Também estamos no Twitter, Instagram, temos página, grupo no Facebook, então fica por aí pra gente se ouvir outra vez. Beijos, até a próxima e tchau!